2026, né? Senta aqui. Ah, tá. Não, mas senta aqui primeiro. Ok. Boa tarde, senhoras e senhores, cidadãos de São Bento do Sul, funcionários dessa Casa de Leis. Vou passar a palavra aqui ao nosso secretário de Finanças do município de São Bento do Sul, senhor Rodrigo Schumacher, juntamente com a nossa querida Rosilane, para apresentar as propostas de lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO de 2026 do município de São Bento do Sul. É uma audiência pública, onde que nós devemos receber essas informações para posteriormente votarmos aqui no plenário desta casa. Nesse momento, passo a palavra então ao secretário Rodrigo Schumacher para poder fazer as explanações. Seja bem-vindo, secretário, e tenha a palavra. Tá ligado? Saúdo o presidente da Câmara de Vereadores, presidente Gilmar Polo. Saúdo os vereadores e vereadoras aqui presentes, público que nos acompanha pelas vias digitais, a imprensa, senhoras e senhores. Estamos aqui para a apresentação deste importante instrumento de planejamento da gestão pública, a LDO 2026. Uma das principais, sendo que uma das principais funções da LDO, primeiramente vamos falar da estrutura. Ela vem da Constituição Federal, e também em conformidade com a lei orgânica. A Constituição, em seu artigo 165, ela cita que o Poder Executivo estabelecerá o plano de plurianual, as leis, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. O modelo orçamentário brasileiro é definido na Constituição, compõe-se desses três instrumentos já citados. Eu sempre costumo dizer, o plano plurianual, ele traz valores de referência, as diretrizes, a lei de orçamento a LDO, ela traz parâmetros e orienta, enquanto lá no final a LOA em si, ela fixa os valores. A principal função, então, da LDO, como já falei, é estabelecer parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir a realização das metas e objetivos contemplados no PPA. É papel da LDO, então, selecionar dentre os programas incluídos no PPA aqueles que terão prioridade na execução do orçamento subsequente. Então, como eu falei, ela extrai, a LDO, ela extrai os programas do PPA que terão prioridade no exercício subsequente. Ainda o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição cita que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará, então, a elaboração da lei orçamentária anual. Então, é um orientativo, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. É elaborado, então, observando diretrizes, prioridades e metas estabelecidas, compreendendo, então, dessa forma, as metas fiscais, as prioridades e metas da administração, a estrutura e organização do orçamento, trata também da frustração de receita, riscos fiscais e reserva de contingência, trata das alterações orçamentárias, condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas, privadas e despesas de outros entes, também despesas de caráter continuado e obras, trata da vinculação de recursos, as disposições sobre a dívida pública municipal, as disposições sobre as despesas com pessoal e as disposições sobre as alterações na legislação tributária e também disposições gerais.
As prioridades e metas da administração municipal para o exercício de 2026 são aquelas definidas e demonstradas nos anexos e demonstrativos que fazem parte desta lei, conforme o artigo 2º desta lei proposta que está sendo apresentada. Temos também que, na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir os valores nominais das ações estabelecidas nessa lei, a fim de compatibilizar as despesas orçadas à receita prevista, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas, como não poderia deixar de ser. No seu texto também, a LDO, no artigo 6º, cita que o orçamento obedecerá aos seguintes princípios: unidade, totalidade, universalidade, anualidade, exclusividade orçamentária, especificação, especialização ou discriminação, clareza e programação, publicidade e transparência, não vinculação ou não afetação das receitas, o equilíbrio orçamentário, legalidade e o orçamento bruto. O artigo 8º da LDO, ele conceitua, então, os programas e ações que dão vida, então, a toda a estrutura de planejamento, toda a gestão da administração pública. Os programas, então, são um instrumento de organização da ação governamental visando a conscientização dos objetos pretendidos, devendo estar expresso no PPA. Então, para eles serem programas da LDO, eles estão já expressos no PPA. E as ações são os instrumentos de programação para alcançar os objetivos de um programa. Então, e as ações, elas podem ser, então, ações de atividade, sendo que elas envolvem um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, como, por exemplo, manutenção e custeio da máquina pública. As ações de projeto, que são conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental, exemplo, obras, pavimentações, então, que não são sempre contínuas, e as ações de operação especial, que são despesas que não contribuem para a manutenção ou expansão ou aperfeiçoamento das atuações do governo. Exemplo, a amortização de dívidas, por exemplo. Então, cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos. Ainda a lei orçamentária, ela obedece um ordenamento jurídico contábil dentro de critérios estabelecidos em portarias pertinentes e também o manual de contabilidade aplicado ao setor público, tendo-se então os seguintes anexos: o demonstrativo de receita e despesa, receitas por categoria econômica e despesas por categoria econômica, que são classificações dentro da contabilidade, programa trabalho-governo por órgão, programa trabalho-governo por função, demonstrativo da despesa por funções, subfunções, conforme vínculo com os recursos, demonstrativo da receita corrente líquida, despesas por fonte de recurso, receita por fonte de recurso e demonstrativo das despesas por órgãos e funções. Dito isto, então, é definida ou estimada, primeiramente, a receita e de que forma fazemos isso daí, de que forma é feito isso daí dentro do Executivo. Os estudos para a definição do orçamento da receita para 2026 devem observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos, a evolução nos últimos 3 exercícios e as atualizações cadastrais das unidades já existentes. Chegamos, então, nesta forma, a uma composição orçamentária para o ano de 2026, com um total de receitas da casa de 791,8 milhões de reais, sendo elas, então, divididas em receitas correntes, que são as receitas com impostos, taxas, contribuições, receita patrimonial, receita de serviços,
transferências correntes e outras receitas correntes, totalizando 732 milhões de reais. As receitas de capital, compostas então pelas operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital, totalizando 48,5 milhões. Receitas correntes intra-orçamentárias, então, entre os entes da Prefeitura, compostas por taxas, contribuições e receitas de serviço, na totalidade de 53,4 milhões. E as deduções de receitas são basicamente as deduções das transferências constitucionais, que formarão posteriormente o Fundeb, um valor negativo de 42 milhões de reais, que tem de ser destacado na contabilidade pública, totalizando, então, um valor líquido de 791,8 milhões de reais, como anteriormente citado. Passamos, então, dada a essa composição de receita, passamos, então, às propostas de despesas dentro de programas e ações do governo. São, no total, 25 programas. Alguns são a própria secretaria como um todo, outros são alguns programas também elencados dentro da secretaria. Temos, inicialmente, então, o processo legislativo, a Câmara de Vereadores com 9,5 milhões de reais. Gabinete do programa com os programas Integra São Bento, Gestão em Movimento, modernização dos processos de planejamento e gestão, total de 10,5 milhões de reais. A Procuradoria do município também com 10,5 milhões de reais. Secretaria de Administração, a Administração Integrada, Modernização, Eficiência e Serviços Públicos de Qualidade, um total de 17,2 milhões. Secretaria de Finanças, com um total de 18,7 milhões de reais. Secretaria de Educação, com os programas Escola em Tempo Integral, Escola em Movimento, Valorização e Expansão das Unidades de Ensino, um total de 169 milhões de reais. Na sequência, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, com os programas Planejamento para o Desenvolvimento Urbano, Mobilidade Urbana Municipal, Planejamento e Qualificação do Ambiente Urbano, Valorização Profissional e Aquisição de Infraestrutura e ainda o DETRU em ação com um total de 50,3 milhões de reais. Na sequência, a Secretaria de Obras, com o programa Modernização da Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos, com um total de 28,4 milhões de reais. Secretaria de Assistência Social com 16,5 milhões de reais. O Desenvolvimento Econômico, o programa São Bento do Sul, mais 15,2 milhões de reais. A Agricultura e o Meio Ambiente, com um total de 9,4 milhões de reais. FMD, Esporte para Todos, Espaço para Crescer, com 15,3 milhões de reais. A EMAB, com investindo em programas habitacionais, com o programa nesta nomenclatura, com um total de 16,8 milhões de reais. A Secretaria Municipal de Saúde, maior de todos os valores, 184 milhões de reais. O IPRESB, com 145 milhões de reais. E, por fim, o SAMAI, com 66,5 milhões de reais, totalizando, então, como não poderia deixar de ser, os mesmos 791 milhões de reais, conforme planejada a receita para o ano de 2026, nesta apresentação da LDO para o ano subsequente. Dito isso, eu agradeço a presença de todos e me coloco à disposição também. A apresentação é bastante rápida, os anexos estarão sendo todos entregues aqui no decorrer do dia de hoje ou amanhã. Temos, então, esses amanhã ou depois da manhã, o último dia, ou 140 dias antes do fim do exercício, para a apresentação da LDO, trazer aqui esse importante documento, que fica aí agora à disposição do Legislativo para apreciação.
Feito isso, eu retorno então a palavra ao presidente Gilmar Polo. Algum dos vereadores tem algum questionamento, alguma pergunta ao secretário que está aqui presente, por gentileza? Vereador Rodrigo Vargas, com a palavra, por gentileza. Pois não, vereador. Possivelmente a gente teria uma folga ainda maior, mas a gente quis ter um bom, vamos dizer assim, ser bastante conservador nos valores, né, porque realmente é uma situação nova, da qual a gente não tem como, né, prever exatamente as reais consequências que o município vai passar, né, infelizmente, lamentavelmente, teremos alguns problemas aí. E então o que a gente fez? A gente tratou dessa previsão de receitas aí de forma bastante conservadora também, já pensando nesse aspecto. Mais algum vereador queira se manifestar, por gentileza? Bom, não havendo mais manifestações, informo que então, conforme com a palavra então, vereadora Kátia Friedrich. Sim, terá toda a especificação, todos os anexos, bastante documentação, vai ter bastante conteúdo aí, com toda certeza. Uhum. Obrigado, vereadora Kátia Friedrich. Mais algum vereador queira se manifestar? Então, conforme o secretário informou, nós teremos essa documentação aqui agora apresentada à Câmara de Vereadores, onde os senhores vereadores poderão fazer então a apreciação de todos os valores que serão investidos por secretaria e assim analisar todo esse processo. Nós tivemos primeiramente o PPA, né, que dá um norte para nós, agora a LDO reforça então os valores e posteriormente a LOA, né, que é o orçamento. Então eu gostaria muito de parabenizar aí a apresentação do nosso secretário Rodrigo Schumann, né, com sua equipe. E demais, né, faço as considerações, poderá fazer suas considerações finais aí. Tá certo, agradeço novamente e informo a todos que a Secretaria de Finanças, o secretário, a diretoria de políticas e diretrizes, ficamos todos à disposição aí para dirimir qualquer dúvida aí do Legislativo. Obrigado. Obrigado, secretário e equipe, e encerro então a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.